Fala pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no canal. O objetivo desse vídeo é falar um pouco da importância do site para o seu escritório. Aqui vocês vão saber se realmente o site ele impacta, nas suas vendas e se isso é um diferencial ou não para o seu escritório. Muitos arquitetos, muitos escritórios acreditam que o site ele não é necessário, que, por exemplo, o Instagram ou a rede social já é o suficiente, que o fato de ter esse portfólio digital já faz com que seja o suficiente para que você consiga atrair clientes no digital. Só que eu já adianto, o questionamento que eu fiz no início do vídeo é que a resposta é não, e que o site ele é fundamental para que a captação do seu escritório seja uma captação mais fluida e que de fato os leads cheguem mais qualificados quando eles entrarem em contato com você, e eu vou explicar no decorrer desse vídeo. O cenário atual mostra que muitos arquitetos eles não possuem o site para o seu escritório. Como eu disse, por acreditar que as redes sociais já é o suficiente para poder apresentar isso de forma digital. Só que tem um outro cenário, que é um cenário ainda pior, que é onde o escritório ele tem um site, porém ele é um site desatualizado, um site lento, com projetos que não representam aquilo que ele deseja captar, e isso é um cenário muito pior porque a validação do cliente muitas vezes acontece pelo site, e ao ter um site com esses quesitos que eu citei agora, ele repele esse lead ao invés de atrair. Então esse é um problema muito grande, porque eu tenho um contato muito forte com vários escritórios e eles contam esse relato para a gente, tá? Então é isso que a gente vai tratar aqui hoje, da importância do site para o seu escritório e como que você deve fazer para estruturar isso de forma que você consiga utilizar o seu site ao seu lado como uma forma de qualificação e conexão com os leads do seu escritório. Maravilha? Meu nome é Jailan, eu sou arquiteto, gerente de marketing há 4 anos e atuo exclusivamente com escritório de arquitetura. A ideia é que nesse vídeo você saia com todas as informações possíveis e necessárias para que você consiga estruturar e organizar o seu site, sendo o caso você não tenha um site ainda ou se ele seja desatualizado. O site hoje, você deve encarar o site de vocês como uma extensão do seu Instagram. Eu não digo que é algo que se tratado de forma separada, mas sim com um complementando o outro. Então hoje, por exemplo, eu não vejo a possibilidade de um escritório não ter Instagram, também não vejo a possibilidade de um escritório ele não ter um site. A ideia é que esses dois ambientes ali dentro da internet, eles sejam ambientes que se complementam, sejam ambientes paralelos, onde um complementa o outro. E por que isso deve acontecer de forma complementar? Porque hoje, por exemplo, o Instagram ou o Pinterest ou uma rede social, ela age como um portfólio. E nisso, se você parar para analisar, ele é um portfólio onde tem as informações ali meio que desorganizadas. Você posta um projeto hoje, posta uma história amanhã, posta outro projeto depois de amanhã. Tudo isso, o seu cliente ali, o seu possível cliente, ele vai analisar isso de forma quebrada, digamos assim. Ele não vai conseguir captar todas as informações possíveis para que ele tem um entendimento daquele seu trabalho, daquele seu profundo trabalho que é um projeto de arquitetura. Então a ideia é que, por exemplo, quando o seu cliente ele entrar no seu perfil do Instagram, ele analise um projeto, ele gosta de um projeto, normalmente ele vai para o seu site ou algum link que seja disponível para que ele consiga compreender o que tem além daquilo que ele está vendo. Ele, por exemplo, ele gostou de uma casa, ele entra ali para ele conhecer mais, ele vê mais ambientes, vê a metragem quadrada do terreno ou algo nesse sentido. Então por isso que eu falo que o site deve ser um complemento daquilo que a pessoa ela vê no seu Instagram. E isso, quando eu falo complemento, é de fato um complemento, tá? Entra a questão de marca, questão de design, questão de cores, fonte e tudo mais. Caso hoje você não tenha uma marca definida ali no seu Instagram, ou ainda você não tem essa igualdade de conversação entre o site e o Instagram, é importante que você faça esse alinhamento de conversa ali entre o seu Instagram e o seu site. Eu indico que caso você não tenha em nenhum dos dois, tanto no site quanto no Instagram, você faça sua marca ali para o seu site, de acordo com o que você queira ali, a marca, design, cor e tudo mais, e vai adequando o seu Instagram no decorrer do tempo ali dos posts, adequando a sua marca para que ela se equipare ali ao que está sendo feito no seu site. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos de sites de escritórios que eu acredito que sejam sites bem legais e que cumprem um papel que eu percebo do que é um papel do site, qual é o papel que um site deve exercer no escritório de arquitetura, e vocês vão entender a clareza de como isso funciona, de como que é essa extensão. Porque, por exemplo, como eu disse, a ideia do site de ser essa extensão é porque o seu possível lead, ele encara, mais uma vez, o serviço da arquitetura como um serviço complexo. Um serviço no qual ele busca várias referências ali, tanto de informação de tipo de projeto, quanto de outros escritórios,
para que ele escolha aquele arquiteto que vai realizar o sonho da casa dele. Então, por se tratar de um serviço complexo, um serviço onde envolve carga emocional, envolve um fator financeiro muito grande, ele faz essas várias pesquisas e dentro dessas pesquisas ele faz uma certa validação, uma conexão e uma intimidade, mesmo que seja ali de forma digital, com o arquiteto que vai executar esse plano, que vai executar esse projeto. Então o site ele cumpre muito bem o papel, quando o site é bem feito, ele cumpre muito bem o papel de ser essa conexão, de ser esse algo a mais ali que o lead ele vê, ao invés só de uma imagem bonita no Instagram ou de um vídeo explicando o projeto. Ele cria vários pontos de conexão, que é o fator principal para que um lead se torne... para que um seguidor se torne um lead. Porque são esses pontos de conexão que ele vai vendo ali entre o projeto que você já realizou, com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele acredita, com a realidade dele, que vai ser o fator principal que vai fazer com que ele deixe de ser um mero seguidor para que seja de fato a pessoa que vai te mandar uma mensagem ali perguntando informações sobre como funciona o seu trabalho. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de um escritório que eu gosto bastante, que é um parceiro nosso da nossa empresa, que é a Goiva Arquitetura. Eles fazem um trabalho bem legal ali, no sentido tanto do Instagram, de como eles acreditam na linguagem da arquitetura, do estilo de projeto, como eles encaram a arquitetura, né, como um todo, e como eles transmitem isso para o site. Tem vários fatores também que eu vou analisar com vocês, tanto a estrutura do site, quais são as páginas essenciais que vocês devem ter no seu site, qual é aquela que é indispensável para que vocês consigam compreender como que funciona essa extensão, né? Que acho que é o ponto principal desse vídeo, é vocês compreenderem que o site é a extensão daquilo que as pessoas veem no seu Instagram. Vamos lá? Vocês podem ver que é o site da Goiva, né? É um site que eu gosto bastante porque ele, como eu disse mais uma vez, ele transmite muito bem ali a ideia do Instagram. Então eu vou abrir aqui o Instagram da Goiva para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Esse é com a história da Goiva. Vocês podem ver que eles têm ali uma arquitetura bem característica, uma arquitetura que atrai bastante um público bem requintado, que tem ali um gosto muito bom pela cultura, pela gastronomia, correto? Então, se você parar para analisar aqui esse estilo de arquitetura, as cores, o design, ele conversa muito bem aqui com o site. Então, vocês percebem claramente que se eu abrir aqui e logo em seguida clicar no site, vocês veem claramente que é de fato uma extensão do site, uma extensão do Instagram, perdão. Então, se a pessoa está aqui dentro do Instagram, ela analisa o projeto, ela gosta de um projeto aqui, a tendência é que ela entre, ela clique aqui nos links, né? Então aqui no nosso site, por exemplo, vagas, orçamento, etc. Mas que ela clique aqui e ela vai buscar mais informação daquele projeto que ela gostou, né? Então vamos supor, por exemplo, que eu gostei desse primeiro projeto aqui, que é o projeto é um projeto que eu gostei, analisei as imagens aqui, mas eu gostaria de saber mais sobre esse projeto. Quais foram qual foi o conceito, enfim, qual o tamanho do terreno, onde está localizado, para que eu consiga identificar se isso aqui faz sentido para mim ou não. E através dessa análise que eu vou fazendo aqui no site, eu como um possível cliente da Goiva, que vai ser pontos de conexão que vai gerar para mim uma vontade de querer que esse escritório realize, né, o meu projeto. Então, se a gente entrar aqui, por exemplo, no site da Goiva, você já percebe que inicialmente, e aqui eu já vou tratando com vocês as páginas, uma estrutura geral aqui de páginas que devem ser feitas, é que logo no início vocês percebem que esse projeto, tanto aqui na capa inicial, é o projeto também que está fixado aqui no Instagram, né? Então, se a pessoa ela vê principais projetos, ela entrando aqui, logo em seguida ela já vê também esses projetos aqui logo embaixo. Então, vocês percebem claramente que mais uma vez, e eu estou batendo muito nessa tecla, porque esse é o ponto principal do site, que ele age como uma extensão daquilo que você vê no Instagram, né? Então, inicialmente aqui, a Goiva, ela já coloca uma frase de efeito daquilo que ela acredita como um conceito, uma cultura do escritório. O que eu faço é esculpir traços para cada espaço virar concreto. Então vocês percebem aqui que já tem uma frase que é a frase da cultura da Goiva, acredito eu, por estar aqui como destaque. Logo em seguida tem a aba de projeto, que é uma das abas, a aba mais importante, na verdade, do site, a aba de projeto. Eu vou explicar o motivo. Um pouco sobre o que é a Goiva. Eu gosto bastante dessa estrutura, né, de hierarquia ali, de uma foto inicial impactante do projeto, uma frase que de fato destaca aquilo que você acredita, projeto logo em seguida, que é aquilo que você vende, um pouco sobre o escritório, e em seguida eu só acho que faltou um pouquinho uma página de contato mais fácil, né? Uma aba de contato mais fácil aqui. Aí isso a gente vai trabalhando junto até nos pontos também de melhoria que eu vejo dentro do site da Goiva. A gente entra aqui na página do escritório, que também eu vejo como uma página muito importante, porque primeiro mostra que o que é
a história da Goiva, né? Quais são aquilo que ela acredita, desenvolve, tem um pouco da história. E isso aqui é fundamental, cara, porque as pessoas elas gostam de ouvir história de como que chegou aqui. Então, é algo bem legal de ser visto, de ser analisado. Então, aqui tem a história, né, do Marcos, que é um dos sócios, da Karen, contando um pouco da história do escritório, de como que foi feito. Isso é bem legal, faz com que as pessoas gerem essa identificação, né? Porque a arquitetura trabalha muito disso também, da questão da identificação, da conexão com o escritório, porque a gente está falando de um serviço complexo, um serviço do qual as pessoas elas buscam conexão com aquilo que vai ser feito, que não é um serviço simples, né? É um serviço que, mais uma vez, é um serviço onde aquele profissional, no caso arquiteto, ele executa, ele planeja o espaço onde vai acontecer os principais momentos da vida do seu cliente, que é ali que ele faz a ceia de Natal, um churrasco com os amigos, comemora um aniversário da criança, enfim, os principais momentos acontecem ali, dentro daquela casa. Então, você contar a história do seu escritório, gerar essa conexão, é um fator fundamental para que você consiga ir qualificando e gerando conexão com esse seu possível cliente. Em seguida, a Goiva mostra aqui quais são os serviços que ela entrega, né? Então, aqui projeto de arquitetura, gerenciamento de obra. Normalmente, alguns escritórios eles fazem isso separado, então eles colocam aqui, por exemplo, sobre o escritório e serviços em seguida em outra aba aqui. Eu acredito que casa muito bem quando você tem ali algo tudo junto, porque você fala do escritório como um todo, tanto da história quanto do serviço que você entrega, equipe, que eu acho que é fundamental também, porque a questão, quando você coloca que a equipe que está dentro do seu escritório, você mostra que você tem uma estrutura para isso, uma estrutura para poder conseguir executar esse projeto. Então, eu acho isso bem legal, porque gera uma autoridade, escritório mais enxuto. Às vezes você colocar ali a sua história já basta, né? Mas nesse sentido, quando você tem uma equipe, né, mais robusta, é importante que você coloque e você destaque isso, porque isso traz autoridade. Em seguida, e aqui já é a página principal, né, do site, que é a aba de projetos, porque é aqui que o seu possível cliente ele vai analisar, se debruçar ali em cima de um projeto que ele gostou, que ele se identificou. E isso vai fazer com que ele se identifique de várias maneiras, que ele gere uma conexão de várias maneiras. Por exemplo, aqui é a Casa das Corujas. A gente entrar aqui, que foi a primeira casa que eu citei, ele veio aqui no Instagram. O cara gostou bastante dessa casa, analisou, viu aqui o carrossel, né? Viu a Casa das Corujas, gostou da cor, por exemplo, que foi usado na cor da casa. Quando ele entra aqui na Casa das Corujas, ele já começa. Primeiro, ele tem um vídeo completo da casa, né, mostrando ali todos os ambientes, explicando o conceito dessa casa. Além dele ter toda essa informação escrita e visual aqui, ele tem também conteúdo por vídeo, os próprios arquitetos explicando qual foi o conceito dessa casa, qual foi a mudança que eles pensaram, qual foi a dificuldade que eles tiveram, qual foi o que os clientes pediram, que eu acho que é o mais importante. Né, o que os clientes solicitaram e o que eles fizeram em cima disso. Outro ponto de conexão também que eu acredito ser a localização desse projeto, né? Então aqui você vê que é São Paulo e o bairro Vila Madalena. Não pode ser que outra pessoa, por exemplo, que tenha uma residência próxima a esse local, Vila Mariana ou bairros ali tradicionais de São Paulo, vai olhar essa casa aqui e falar, cara, é próximo aqui da minha casa. Ou, cara, é próximo aqui ao local que eu comprei o terreno recentemente. Você criar pontos de conexão é algo fundamental quando se trata ali de site, para que você consiga ter essa conexão que eu sempre menciono aqui. E esses pontos de conexão, cara, eles acontecem de várias formas. Então, por exemplo, tem a questão da localização, tem a questão da metragem quadrada aqui do terreno ou da própria residência, né? Então, por exemplo, quando você coloca aqui a metragem quadrada do terreno, uma outra pessoa que tem um terreno parecido, né? Ela vai se identificar com essa, ele vai se conectar com essa informação. Então, que é algo que eu ajustaria aqui no site da Goiva seria deixar essa informação mais clara do que se trata essa informação aqui de metragem quadrada, se é algo da residência, se é algo do terreno. É importante que isso seja fácil de entender. Uma informação primordial que eu já vi aqui, que a Goiva começa já tratando disso, é quem que é o cliente desse projeto. Então, que um jovem casal com um bebê nos procurou com o desejo de transformar uma residência na Vila Madalena. O maior desejo, né, desse casal era viver em um lar com área social, convidativa e espaços externos amplos. Algo que sentia falta morando em um apartamento. Cara, isso aqui é espetacular. Aqui já é um exemplo bem legal, porque vocês percebem que um outro casal jovem, que tem um bebê ou crianças em casa, que eles gostariam de transformar, de ter um local onde os seus filhos pudessem viver com área social, com espaços externos, um contato da casa para um lado externo, ventilação natural, iluminação natural. Vocês percebem que isso aqui já é um ponto de conexão que a pessoa fala, cara, é isso que eu quero para mim. Eu quero que os meus filhos
cresçam brincando com o jardim, eu quero que meus filhos cresçam tendo espaço com a natureza, tendo contato com a natureza, né? Eu moro em apartamento atualmente, ou eu moro em uma casa pequena que não tem isso, entende? Então vocês percebem que inicialmente aqui já tem ali uma descrição onde destaca quem que é esse cliente e que faz várias menções aqui que, cara, com certeza outro possível cliente que tem essas mesmas características aqui, seja por ser um jovem casal, seja por ter um filho pequeno ou por ter filhos já maiores, mas que desejam que esses filhos tenham um contato maior com a natureza e com o lado externo, ao invés de ficar mais focado dentro de casa, vai se identificar com isso, vai gerar conexão. Então isso aqui é fundamental para que vocês já entendam que isso é o que vocês devem ter no site de vocês. Em seguida, várias imagens, que é fundamental também, a parte visual, parte externa, interna, descrição de cada imagem, tá? O que vocês quis dizer, o que vocês quiseram fazer com isso aqui é fundamental. Aqui vocês percebem uma visão mais ampla da casa, então ela está aqui destacada. A família, né? Então aqui uma bela família, uma família linda, então vocês percebem também que já é algo que gera uma identificação muito grande. Algo relacionado ao que foi pensado, a inspiração dos projetos aqui, inspirado em texturas naturais e arquitetura mexicana, então que algo que destaca bastante nesse projeto é a cor, né? Então a pintura que eles usaram, a cor que eles usaram para poder fazer esse projeto, vocês entendem que foi inspirado, né, na arquitetura mexicana, então é algo que vai mais para os tons terrosos, marcenaria e tudo mais, é algo que faz com que eles tragam também esse ponto de conexão. A pessoa às vezes ela gosta dessa cor, mas ela não entende qual foi o conceito por trás, o planejamento por trás disso. É importante que haja isso aqui, essa informação dentro do site de vocês. Mais aqui fotos dos ambientes, eu acredito que seja fundamental. Essa parte visual para a arquitetura, cara, é fundamental, tanto no quesito de um render bem feito, quanto fotografias. É algo que tem que ser investido por parte dos escritórios. Outro ponto, cara, que é bastante fundamental para que vocês sempre busquem fazer isso é inserir o ser humano dentro do espaço, seja o cliente ou não. Às vezes o cliente ele tem esse receio de aparecer, de estar presente ali nas gravações e na criação de material. Às vezes o próprio arquiteto ele pode, né, estar dentro desses ambientes ali, mostrando os ambientes, a usabilidade daquele ambiente é fundamental. Então isso traz uma conexão muito grande também entre aquela pessoa que está vendo e aquela pessoa que está utilizando aquele ambiente, né? Então se vocês fazerem isso, é algo que vai trazer uma conexão muito grande com vocês por parte das pessoas que vão visitar o site de vocês. O projeto aqui é algo fundamental também para que vocês consigam, mesmo assim sendo informação que para o leigo, que não entende muito da arquitetura, ele vai ver isso aqui, ele vai só achar bonito, ele não vai entender, não vai compreender muito bem a parte espacial da planta, mas ele vê esse cuidado, todo esse planejamento aqui já é algo que mais uma vez traz autoridade para o escritório, né? Mostra todo o cuidado do escritório de entender cada ambiente, cada pavimento, cada espaço, de como que isso foi trabalhado. O que vocês podem ver, no caso dessa casa foi uma reforma, então eles colocaram aqui em preto e branco, deixando claramente que isso aqui era o antes, então isso traz aqui um comparativo bem legal. Então vocês percebem que eles deixaram o antes aqui, obviamente, para o final da página, né? Deixam o destaque principal para o depois. Isso aqui também é uma estrutura bem legal de vocês fazerem, tanto no sentido de post, quanto de site também, é vocês deixarem a parte do antes ali da casa, no caso de reforma, depois do post principal. Porque a ideia é que o que seja belo venha antes, né? Então isso é uma parte fundamental. Nessa questão aqui da aba de projetos, eu disse que era mais importante porque é aqui que as pessoas vão criar esse ponto de conexão, né? E é importante que haja essa organização de informação da mesma forma que está aqui. Alguns ajustes que a gente faria aqui seria determinar de forma clara, por exemplo, essa metragem quadrada, detalhar um pouco mais ali de quem que é o cliente, mesmo ele falando aqui que é um jovem casal, que tem um pequeno bebê, que morava em um apartamento, destrinchar um pouco mais o desejo do casal, o que eles queriam, as dificuldades que eles tiveram em relação ao desejo do cliente, como foi que eles resolveram isso. Eu acredito que seja fundamental. Porque, mais uma vez, é aqui que a conexão acontece. É aqui o visitante, ele deixa de ser ali um mero seguidor, um mero visitante, a se tornar um lead, né? Aquela pessoa que vai entrar em contato com você buscando informações sobre o seu escritório. E aí, em seguida, uma das fases bem importantes também, e aqui a gente preza mais pela facilidade, a facilidade de conseguir informações, que é na aba de contato, né, obviamente. Então aqui vocês percebem que a aba de contato da Goiva, ela tem aqui, busca o escritório de arquitetura para criar ou construir ou reformar, entre em contato agora. E aqui vocês percebem que tem as redes sociais, então aqui tem o LinkedIn, o Instagram, o Pinterest e o WhatsApp. Aqui você preenche o nome, e-mail
WhatsApp e deixa sua mensagem. Clicando aqui em seguida, eu já fiz um teste aqui antes, tá? Então aqui você é redirecionado ali para o WhatsApp, então a pessoa coloca o nome, e-mail, WhatsApp aqui, digita a mensagem e automaticamente ela já é redirecionada para o WhatsApp da Goiva, então ela pode já mandar isso aqui, caso ela não queira esperar ali o contato primeiro, ela já pode enviar uma mensagem de forma, né, mais rápida para que esse contato, essa comunicação seja mais fluida, então isso é fundamental. Eu não sou muito fã aqui da questão do formulário, porque me dá uma sensação, acho que seria algo mais pessoal, mas dá uma sensação de que eu vou mandar essa mensagem e vou ficar meio que no limbo ali, né, esperando o arquiteto me mandar a mensagem. Eu gosto mais do contato do WhatsApp, que eu acho mais fácil, mas o fato da Goiva ter colocado aqui, após o envio da mensagem, já esse redirecionamento para o WhatsApp, que facilita bastante o contato, então é algo que eu gosto. Então dá uma certa liberdade ali para o cliente de aguardar o contato via e-mail, ou se ele quiser, ele mesmo reencaminha a mensagem ali solicitando esse contato. O fator principal da aba de contato é a facilidade de entrar em contato e de conseguir informação do escritório. Eu acho que falta um pouco aqui também da questão da localização do escritório, né, onde está localizado. Às vezes a pessoa mora perto, ela quer visitar, então assim, às vezes a localização é um diferencial a mais, porque traz ali a autoridade mais uma vez, né, de ter um espaço físico, de ter uma localização, então isso traz uma confiança maior para o escritório. E assim, vocês podem ver que não é um site complexo, não é um site com muita informação, é um site que ele comunica aquilo que ele deseja passar com base no design, com base na comunicação, com base na marca que eles quiseram transmitir através do seu Instagram. Então vocês percebem que, cara, são 4 páginas simples, com bons conteúdos, com boas informações. Página inicial, escritório, projeto e contato. Então aqui vocês percebem que não é um site complexo, não é um site com várias informações, não é um site com muitas animações. Então assim, é algo que cumpre o seu papel da maneira simples e objetiva. Muitas vezes a gente vê o site como um bicho de 7 cabeças que deve ter várias informações, várias animações, enfim. A gente vê aqui um exemplo claro de um site que ele é um site simples que cumpre o seu papel de ser, mais uma vez, a extensão daquilo que vocês veem no Instagram. Um outro fator bastante importante também é que vocês terem ali um espaço próprio de vocês para que vocês consigam colocar os seus conteúdos, colocar suas informações. Eu falo isso por quê? Porque hoje você tem, por exemplo, um perfil no Instagram, você tem um perfil no Pinterest, você tem um perfil no LinkedIn, mas nada disso é de vocês, né? Eu sei que é muito difícil, mas, por exemplo, se hoje o LinkedIn acabar, o Instagram acabar, você perde essa fonte de captação. Então, se, por exemplo, você tiver uma conta banida, uma conta suspensa, por exemplo, você perde isso. E é algo que não acontece quando você tem um espaço próprio, quando você tem o seu site, por exemplo. Então aqui vocês podem perceber que a Goiva ela tem ali o seu pixel instalado, que é algo um pouco mais complexo, mas é um código que é instalado no site aqui para que você consiga coletar as informações das pessoas que estão visitando o seu site. Não só as informações, mas também a ação que ela tem aqui dentro. Então eles sabem, por exemplo, se a pessoa visitou a aba de escritório, se a pessoa visitar a aba de projetos, se a pessoa ela mandou uma mensagem. Então tudo isso aqui é captado pelo pixel aqui do Instagram, né, da Meta, ou seja, Facebook e Instagram, que traz para eles essas informações. Então isso aqui é fundamental porque vai criando inteligência a partir daquele comportamento que as pessoas têm no seu site. Uma outra página, e aqui eu citei que, o site da Goiva é um site mais enxuto, e entrando na questão da melhoria, eu adicionaria uma página de blog aqui. E por que isso? Porque isso entra mais uma vez nesse ponto que eu falei, de você ter um espaço próprio para você criar os seus conteúdos. Então aqui, por exemplo, agora eu poderia falar vários conteúdos voltados, explicando ali de forma muito mais clara, mais detalhada de cada tipo de projeto, ou detalhar, por exemplo, como que funciona o gerenciamento de obra que eles fazem, que eu vi que é um tipo de serviço que eles entregam. Então tudo isso, a parte do blog, além de ser um espaço para ter um conteúdo próprio, é também um espaço que trabalha muito a questão do SEO, aquele tráfego orgânico que acontece muito nas pesquisas do Google. Então a pessoa às vezes pesquisar projeto de reforma na Vila Madalena, projeto de reforma na Vila Mariana, projeto de reforma em X bairro em São Paulo, ela encontra facilmente ali atrás de um blog, por palavra-chave e tudo mais, dentro de um site de arquitetura, né? Então assim, é importante ter também esse espaço voltado
para o conteúdo próprio, porque é isso que faz com que você tenha esse controle sobre aquilo que você cria. Porque hoje no Instagram, por exemplo, mais uma vez, se você perde a sua conta, você perde tudo, né? Você perde todo o histórico. Se você for banido, por exemplo, por algum motivo, seja porque alguém invadiu sua conta, seja porque entrou algum vírus, enfim, há 4 anos nesse meio, então eu já vi várias coisas acontecerem. É assim, uma possibilidade de que isso ocorra. Pegando o gancho ali do início do vídeo, vocês perceberam que o site, ele sim é algo fundamental para que vocês consigam ter uma boa captação de cliente. Então, assim, é importante que o site esteja sempre atualizado, com bons projetos. É importante que as imagens sejam imagens de qualidade. Se for fotografia, melhor ainda. É importante que vocês sempre tenham ciência de que todos os botões estão funcionando. Então, botão ali de contato, botão de rede social, todas as informações de e-mail. É importante que todo o site ele seja algo que a pessoa ela entre e ela se sinta inspirada naquilo que ela viu. Que de fato ela conseguiu tirar as dúvidas dela, que ela de fato ela conseguiu entender aquilo que é o escritório. Aquilo que ela viu no Instagram é uma fagulha de desejo, uma fagulha de vontade de ter um projeto, mas é dentro do site que ela vai ali trabalhando, que ela vai cozinhando, que ela vai entendendo, né, aquilo que ela deseja. Então, é um serviço complexo, é um serviço que demanda essa cautela, é um serviço que demanda essa demora para poder o cliente decidir. Então, vocês têm que entender que todo cliente tem vários processos. Às vezes vai chegar um que ele tem ali um nível de consciência mais alto, mas vai chegar outro também que ele não está decidido, ele está entre dúvida entre você e outro escritório. E a partir do momento que ele entra no seu site, ele consegue ter todas essas informações de forma clara e principalmente que ele se conecte com aquilo ali que ele viu, é o fator que vai ser fundamental para que ele consiga escolher você ao invés do concorrente. Então hoje, se você não tem um site, ou se você tem um site que está desatualizado, que está com informação, né, antiga, está lento, por exemplo, eu indico fortemente que você dê atenção para isso, que você dê um carinho para esse ambiente. Porque, mais uma vez, é aqui que faz a transformação de um mero seguidor, de um mero visitante, para que ele se transforme em um lead, ou seja, a pessoa interessada no seu serviço. Então fica aqui o nosso ensinamento, né? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, clique no sininho para você receber mais conteúdos na próxima semana, clique no botão de gostei, se inscreva no nosso canal, e é isso. Abraço, valeu e até a próxima.